Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 7, versículos 54 e 55. Enquanto vocês localizam, eu quero agradecer a Deus e aos meus pastores pela oportunidade. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Queria confessar aos irmãos a minha ausência no culto esses tempos. Esse mês, na verdade, eu estava a trabalho, mas graças a Deus, como a irmã falou no louvor, escape. Deus deu um escape ali, a gente está aqui, junto com a família, para continuar adorando ao Senhor. Glória a Deus. Atos 7, versículo 54, diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E você diz glória a Deus. Eu queria dar um tema para essa mensagem. O tema é visão da glória, irmãos. Essa palavra mexeu muito comigo e falou muito ao meu coração durante esses dias, e eu vim mastigando ela. É uma palavra muito forte, uma palavra de incentivo, pois o maior propósito de Cristo a vir à terra foi morrer por nós. O pecado era nosso, mas quem pagou foi Cristo. Ele foi para o madeiro por causa de nós. No madeiro, Cristo, ele vai dar um brado, ele vai dizer tetelestai, está consumado. O véu do templo se rasga, nos dando acesso. Isaías 53, versículo 7, Isaías vai dar detalhes, o chamando de o ferido de Deus. Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele dá esse brado na cruz. Houve um silêncio na terra. No sábado, os discípulos ficaram com medo dentro do cenáculo. A Bíblia diz que muitos voltaram a seus afazeres. Um texto diz que Cleopas e outro discípulo estavam a caminho de Emaús. Ele disse: já é tarde, Jesus ainda não ressuscitou, ele não vai voltar. E o texto diz que eles estão a caminho de Emaús, desistiram da promessa. Enquanto eles estão desistindo, pensando em parar, pensando em jogar a toalha, Cristo se coloca no meio deles. E eles conversando, Cristo faz com que eles não conhecessem. E no meio da conversa, Cristo fala para ele: que conversa é essa que vocês trocais? Que conversa é essa que vocês falam? Aí Cleopas vai dizer: tu és peregrino aqui em Israel, tu não sabe das boas, tu não sabe do Cristo que veio para redimir Israel, mas agora já tarde. Existe um problema aqui, irmãos, que muitas das vezes se a gente não vigiar, quando estamos em agonia, quando estamos em colapso, quando estamos passando momentos difíceis, parece que não vemos que Ele está do nosso lado. Os discípulos estão enfrentando um momento difícil, só que Cristo está do lado, eles não estão percebendo que Cristo está do lado deles. E aqui que está o perigo, porque todavia Cristo vai estar do nosso lado. Ele diz que pode uma mãe
que ainda amamenta o seu filho, o abandonar, mas Cristo, todavia, não há de abandonar. Cristo se aproxima e, se for preciso, Ele vai até o caminho de Emaús, para lhe trazer para Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da promessa. Muitas das vezes saímos do lugar que Deus quer que a gente fique. Muitas das vezes saímos da rota, muitas das vezes saímos do lugar que Deus está dizendo: fica e espera, porque a minha promessa vai acontecer. Mas Tiago está demorando, mas Tiago está machucando. Só que a palavra de Deus para você essa noite: fica. Mas está doendo, Ele está dizendo para alguém aqui: fica. Mas machucou, Deus está dizendo para alguém aqui: fica, porque está chegando uma promessa. Aí ele vai até Emaús. Emaús ninguém canta, Emaús ninguém lê a Bíblia, Emaús ninguém louva. Emaús é o lugar de pendurar estátua, pendurar harpa. Emaús é o lugar que alguém pega os louvores que estavam escritos. Meu Deus, eu vou falar. Emaús é o lugar que alguém pega os louvores que estavam escritos no caderno e coloca dentro do guarda-roupa. Meu Deus. Emaús ninguém sonha, Emaús ninguém quer estudar. Só que ele vai até Emaús para lhe trazer para de volta para Jerusalém. Eu não sei a sua condição, mas Jesus está indo até Emaús para fazer você voltar a sonhar. Ele vai até Emaús, e em Emaús Ele faz com que ia mais longe. Mas quando a gente recebe aquela palavra dentro do nosso coração, quando a gente sabe que Deus está falando no nosso coração, a gente não pede para Ele ir, a gente pede para Ele ficar. E Cristo fez com que ia mais longe, só que quem recebeu disse: não vai não, fica conosco, fica. E esse fica constrange ele. Ele fica, entra na casa e percebe que eles precisavam de pão, se assenta na mesa e parte o pão. É Jesus dizendo para alguém: você está precisando se alimentar, filha. Você está precisando se alimentar, filho. Eu sei que o coração está muito acelerado esses dias, mas Jesus tem pão para você. Jesus tem um pão quentinho. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele fala de pão, ele fala dele. Em uma multidão, ele está conversando com os discípulos. Enquanto ele está falando de pão, tem alguém que pensa que ele está falando do pão material, só que ele está falando do pão espiritual. E eles falam com a mente dizendo: os nossos pais comeram o maná no deserto. Só que Jesus disse: eles comeram e morreram, mas o pão que eu tenho para vocês, o pão que eu tenho para vocês. E quem está ouvindo o que ele está pregando diz: não falta desse pão para mim. Pode faltar tudo, mas não pode faltar o pão de Cristo, a essência de Cristo. Ele vai dar uma ordem aos discípulos. Ele ressuscita, ele fica 40 dias se apresentando para eles, o incentivando. Ele dá uma ordem dizendo: não se ausentai de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. O poder não vem de baixo, o poder vem de cima. Não saiam. Muitas das vezes queremos sair do lugar que Deus está dizendo: fica. A vontade é de sair, só que Ele está dizendo: fica. Mas eu quero dar uma volta. Jesus está dizendo para alguém aqui essa noite: fica. Fica porque está chegando o poder. Fica porque está chegando providência para a tua casa. Fica porque está chegando providência para o teu lar. Não se ausentai de Jerusalém. Aí ele continua a fala dizendo: João batizou com água, mas vós sereis batizado com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Ele dá a ordem,
ele incentiva os discípulos. Pedro, João estão todos numa mesma ligação, numa mesma fé, numa mesma corrente de oração. O texto diz que eles oravam todos os dias, meu pastor. Eles clamavam todos os dias em oração. E a Bíblia diz que eles, continuando em oração, vai acontecer um poder de glória muito grande no capítulo 2. O Espírito desce, porque, missionário aí, quando ele dar uma ordem, vai chegar o dia certo para se cumprir. Se ele falou que ele vai fazer na tua casa, ele vai fazer. No capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam reunidos, meu presbítero, foram cheios do Espírito Santo. Aquilo moveu toda Jerusalém. Aquilo impactou toda Jerusalém. Quem estava fora não estava entendendo o que estava acontecendo dentro. E tem hora que é assim, quem está fora não entende o que está acontecendo dentro. Eles começaram a questionar, pensando que eles estavam embriagados. Só que agora esse Pedro aqui, irmãos, que outrora negou, esse Pedro aqui que cortou a orelha do soldado, esse Pedro agora está cheio do Espírito Santo. Sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito? Se ela tinha uma mente pecaminosa, era agora cheia do Espírito Santo. Ela é levantada para levantar alguém. Pedro agora, estando cheio do Espírito, o texto diz que ele se põe de pé, ele se posiciona. E eles vão dizer: varões galileus, eles não estão embriagados, eles estão cheios da glória de Deus. Eles estão cheios do Espírito Santo. Ele começa a pregar com ousadia do Espírito Santo. Logo de imediato 3.000 almas se convertem ao Senhor. Ele agora no capítulo 3, ele está subindo junto com João. A hora da oração, ele não está subindo sozinho, ele está subindo junto com João. E quando ele chega na porta, ele nota algo. Quem sabe Herodes tinha entrado e não percebeu. Caifás tinha entrado e não percebeu. Quem sabe Herodes entrou e deu uma moeda àquele moço, e aquele moço permaneceu. Só o que Deus tem para mim, para você, te tira da porta. Eita! O que Deus tem para mim, para você, faz você entrar no Santo dos Santos. O que Ele tem para mim, para você, faz você glorificar a Ele. Pedro, cheio do Espírito Santo, nota algo que alguém no natural não consegue ver. Ali está um coração de adorador. Mesmo que alguém esteja na porta do templo, dá para ouvir o louvor, a adoração. Aquele homem está ali, ele é coxo desde do ventre, ele está ali na porta, quem sabe no coração dizendo: se um dia ainda eu puder entrar, se um dia ainda eu tiver a oportunidade de andar, e isso no coração. E vem Pedro dizendo: olha, eu não tenho o que você quer, porque o que você quer, você vai receber agora, e amanhã você vai estar aí depois. Mas eu tenho o que você precisa, em nome de Jesus. Levanta e anda, e tomando, porque muitas das vezes vamos liberar a palavra, mas além da palavra, vai a prática, em nome de Jesus. Levanta e anda. Aquele moço tinha tudo para ir para casa, contar aos familiares, contar para a família o que Deus fez. Só que ele entrou no templo. Oh, Jesus! Quando ele recebe a cura, o texto diz que ele entrou no templo com ele, saltando, glorificando e louvando a Deus. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande que ao invés de você contar para a família toda, a primeira coisa que você vai fazer é dobrar o joelho e dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Eu não sei se a libertação do teu filho, eu não sei se a libertação da tua filha, eu não sei se aquela vaga na faculdade, mas eu sei que Deus está dizendo nessa noite: eu vou fazer.
E no pior momento daquele homem, Deus muda o cenário. E 5.000 almas se convertem. Porque tudo é para a glória dele. O evangelho começa a crescer. A igreja começa a crescer. De tal forma, João, Pedro e os outros discípulos continuaram no ministério da palavra, da pregação, ensinando, pregando. Em todo lugar que chamavam, ele ia pregar o evangelho. Só que houve uma murmuração entre os gregos com os hebreus, dizendo que as viúvas estavam ficando de parte, ficando rejeitada. E Pedro e João dizendo: não é bom, isso não é lícito que aconteça. Vamos se reunir, vamos consagrar homens cheios do Espírito Santo para dar continuidade a esse propósito. Foi constituído Estevão e mais 6 apóstolos e mais 6 diáconos. Eles pegaram os diáconos, colocaram as mãos, oraram ao Senhor, apresentaram a Deus e mandaram para a obra. O propósito de Estevão aqui é servir a mesa, é servir as viúvas, é levar o alimento. Só que soldado que é soldado já anda preparado. O propósito foi servir as mesas, levar o alimento. Mas Estevão já andava com a bala na agulha. O propósito de Deus que Deus liberou para você foi você servir a mesas, levar o alimento. Só que Deus, enquanto eu estava ali, falava algo no meu coração, que queima algo muito mais forte em seu coração em fazer diante da obra de Deus. Só que Deus está dizendo para você: vai chegar a oportunidade. Na primeira oportunidade que Estevão tem, ele prega. Quem sabe aquela mensagem, eu não sei se demorou 1h30, 2 horas. Só que ele começa a pregar no capítulo 7, meu pastor, versículo 1 de Atos, e vai até capítulo 7, versículo 56. Falando, ele vai até, ele traz a história de Abraão e vem trazendo até a história de Cristo. Ele fala de Moisés. O maior incentivador de Estevão aqui é Abraão, porque o texto começa dizendo que Estevão era cheio de fé e de sabedoria. Abraão foi um homem cheio de fé. O maior incentivo de Estevão aqui, baseado dentro do texto, é Abraão. E a gente precisa se inspirar em alguém que é de Deus. A gente ainda precisa dizer assim: eu ainda quero ser muito cheio como ela. Se você soubesse, quando você passa na rua, alguém fala assim: eu ainda quero ser muito cheio do Espírito como ela. Porque a gente precisa incentivar pessoas. Deus não te resgatou simplesmente para você ficar na cadeira, não. Ele te resgatou para você resgatar pessoas para o reino. Estevão é um homem cheio de fé e de sabedoria. Ele começa a pregar, ele começa a falar do amor de Deus. Enquanto isso ele está pregando, o texto diz que se influenciam contra ele para matar. Porque, irmãos, aqui não, como o pastor fala, mas lá, em outros lugares, você pode estar pregando, alguém pode estar rangendo o dente, mas fica tranquilo, continua pregando. Você pode estar fazendo a obra, entregando alimento na rua, pode estar alguém fazendo desdenho de você, mas continua fazendo o que Deus ortogou para você fazer. Rangiam-se os dentes, mas é tão lindo isso aqui, porque o texto diz que enquanto rangia os dentes, o céu estava aberto para Estevão. Ainda que alguém desacredite da chamada que Deus ele tem na sua vida, Deus está dizendo: o céu está aberto para você, filho. O céu está aberto para você. O importante não é o que falam na terra, o importante é que Deus está abrindo o céu para você. O importante é padecer por amor a Cristo. Eu acho tão lindo esse texto, irmão, porque Anás e Caifás queriam matar os apóstolos. Só que o texto diz que um certo fariseu, Deus sempre levanta alguém. Um certo fariseu chamado Gamaliel se intrometeu na frente. Não toca nesses meninos não, não toca nesses moços não.
Se for obra da carne, vai se desfazer. Mas se for obra de Deus, cuidado para você não estar lutando contra Deus. Eita. Se muita gente soubesse que a potência que você é na mão de Deus, não mexia no fio de cabelo seu, não se abestava com você. Se soubesse o quanto você é a menina dos olhos dele. Aí Gamaliel diz, ó, se for obra do homem vai se desfazer, mas se for obra de Deus, cuidado com o preço. Aí, escutando Gamaliel, dão uma quarentena de chicotada. Eita. Se muitos de nós chamassem uma quarentena, dão uma quarentena nos discípulos. E isso aqui, se outras pessoas saem da igreja gritando, não vou mais lá, não quero ser mais crente. Só que o texto diz que eles saíram alegres por apanhar pelo nome de Jesus. Eles saíram e a palavra foi: se eu pegarem vocês de novo, pregando o Cristo que vocês proferem, vocês vão apanhar. Só que no outro dia eles estavam pregando o evangelho. Porque todavia sempre vai se levantar alguém para parar a tua chamada, mas você não pode parar. Muitas das vezes pensamos que as coisas grandes que vamos parar, aleluia, e não tomamos conta das coisas pequenas. Elias desafiou muitos e muitos profetas de Baal, e ele foi para cima, mas por causa de uma palavra de Jezabel, ele entrou na caverna. Ele disse: eu vou parar, mas Deus vai lá na caverna, aonde for possível ele vai, para lhe tirar da caverna, porque Deus, ele não te quer na caverna, ele te quer do lado de fora. Cutuca esse irmão, diga para ele assim: sai da caverna. Estreitou o negócio agora, não vem, irmão? Porque muitas das vezes se preocupando com as coisas grandes e pensamos que as coisas pequenas, é aí que está o perigo. É aí que a gente tem que tapar a brecha. É aí que Neemias, enquanto ele estava edificando com os outros, diz: ó, com uma mão a gente vai trabalhar, mas com a outra a gente vai segurar a espada na mão. Com uma mão a gente vai fazer o serviço, mas com a outra com a espada na mão. É Deus dizendo: você vai fazer a obra com a mão, e com a outra mão você vai vigiar, você vai tapar as brechas. Diga para o irmão que está do outro lado, diga para ele: é tempo de fechar as brechas. Eita Jesus, é tempo de fechar, é tempo de guardar o campo, é tempo de se preparar, é tempo de se consagrar para Ele. Aí o que é que acontece? Estevão vê os céus abertos, irmãos. Sabe quando é que não vemos o céu aberto? É quando deixamos de olhar para cima e olhamos para baixo. É quando aquilo que é de baixo tira a nossa visão daquilo que é precioso, que é de cima. Para Estevão tomar aquelas pedradas ali, o mais importante era ele estar convicto, olhando para o céu. O mais importante é ver a glória de Deus. Êxodo 33, Moisés está tão conectado, Filipe, com Deus, que ele diz assim: me mostra a sua glória. Sabe quando você quer chegar mais perto dele, você quer se aproximar mais? Me mostra a tua glória, Deus. E Deus diz: se você vê a minha glória, Moisés, você morre, não tem como alguém ver e viver. Mas já que você quer ver, fica ali atrás daquela rocha que eu vou passar e você vai me ver de costas. A orientação foi: fica atrás da rocha. Aí o texto diz que ele fica atrás da rocha, Deus passa de costa e Moisés glorifica. E isso aqui é tão lindo, porque depois que ele vê Deus de costa, Deus dá a tábua para ele, ele desce do monte, o rosto dele está resplandecendo e ele não está vendo, para que sua carne não se glorie. Deus nunca vai te exaltar
para que você se glorie, não. Ele vai exaltar o nome dele na sua vida. Ele vai mostrar que ele é Deus da sua vida. Ele desce do monte normalmente como ele descia, só que o rosto dele está resplandecendo com a glória de Deus. Quero liberar uma palavra de Deus nesse início de ano para a nossa vida, irmãos. Estamos no início de fevereiro e a palavra de Deus para a nossa vida é mais da glória de Deus. Que esse início de ano venha a ser o início de ano de mais de Deus em nossa vida. Que venha até o ano mais de santidade, mais de rendimento diante da presença dEle. Venha ser o ano que a gente mais tenha experiência com Ele. O rosto dele está resplandecendo, e alguém diz: o seu rosto está resplandecendo. Só que Moisés está dizendo: eu não estou vendo meu rosto resplandecendo. Em contrapartida aqui, Estevão, o texto diz que o céu se rasga. E quando o céu se rasga, ele diz assim: eis que vejo os céus abertos. E Jesus, ele ainda diz assim: e Jesus que está à direita de Deus, o Pai está de pé dizendo: vem. É aqui que eu entendo quando Deus disse para Moisés: não tem como ver a minha glória e permanecer vivo. Mas para você, Estevão, eu estou mostrando a minha glória porque a escada já está pronta para você subir. Você não pegou. Tem como ver a glória e continuar de pé. João viu a glória, caiu de joelho. O céu está aberto para ele. E ele é tão crente que ele diz: não lhe impute esse pecado. Segundo a Crônicas, a Bíblia diz que, terminando Salomão de orar a Deus no templo, a glória de Deus encheu a casa. O mais importante é a glória de Deus. É porque muitas das vezes as pedras que estão tentando nos afligir, tentamos pegar para poder rumar e tentar tentando jogar em nós. E isso acaba nos tirando a visão preciosa do céu. Só que Estevão ensina para mim e para você aqui, que independente de quem está arrumando a pedra, não está vendo o que Estevão está vendo. Ainda que se levantem contra a tua chamada, Deus está dizendo: o céu está aberto para você. O céu está aberto para a tua casa. Não podemos de maneira nenhuma deixar com que o que vem de baixo tire nossa visão de olhar para cima. Salmo 121 diz: elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Não podemos tirar a visão da glória de Deus. O céu se rasgou para Estevão naquele dia. É Deus dizendo para alguém aqui: não tire a visão de cima. Mas Tiago, você não sabe como é que está a minha casa, você não sabe como é que está o meu lar. Mas o grandão da Galileia sabe, o leão da tribo de Judá sabe. E ele está dizendo para você: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Machucou, Deus está dizendo: eu estou passando bálsamo. Doeu, eu estou passando bálsamo. É porque tem hora que dói, só que Deus sempre prepara alguém para levar o bálsamo. Feriram José na cisterna, mas na cisterna Deus preparou a comitiva de ismaelita para cuidar dele. Deus sempre vai enviar alguém para cuidar de você. Deus sempre vai enviar alguém para lhe dar uma palavra. Sabe por quê?
Porque Pedro, no seu pior momento da sua vida, ele disse: eu vou pescar. E aqui que está o perigo. Porque quando fazemos aquilo que Deus disse que não é para a gente mais fazer, a gente não vê Ele nos cenários. A Bíblia diz que ele jogou a rede o dia todo ali. Pedro era perito em pesca. Só que Jesus era especialista em peixe. Era o peixe indo para a rede e Deus dizendo: eu e ele hoje. Pedro dizia: é aqui que se pega peixe. E Jesus está dizendo: não, vai para a rede. É Deus tirando os peixes. E quem está na ligação, dentro do barco, porque Deus sempre usa alguém para orientar, cutuca Pedro e diz: Pedro, é o Senhor. É porque tem hora que o nosso pastor tem uma palavra para nos direcionar. Cutuca a gente e diz: filho, calma, filha, calma. Aí João disse: é o Senhor. E Pedro mergulhou e foi ter com Jesus. E a palavra de Jesus para Pedro foi: Pedro, você me amas, Pedro? Mas mestre, tu sabe que eu te amo. Por 3 vezes Jesus perguntou. Por 3 vezes Pedro respondeu, até ele se constranger e dizer: tu sabe de todas as coisas. E a palavra de Jesus para Pedro foi: apacenta os meus cordeiros. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus nunca vai olhar para nossas falhas. Ele não está preocupado com teus erros, que você falhou. Ele está preocupado com o que Ele vai fazer na sua vida lá na frente. Talvez você está em colapso, cabeça doendo, dizendo: eu falhei, eu pequei. Só que Deus está dizendo: filho, aguenta o coração. Filho, aguenta o coração. Eu estou fazendo algo sobrenatural na sua vida. Eu estou preparando algo especial para você lá na frente. Você precisa estar forte. A tua família precisa estar forte. A palavra de Deus sempre vem para nos levantar. Em Jeremias 18 ele diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus poderia, meu presbítero, se revelar para ele no momento que mandou ele se levantar. Mas a primeira palavra é: se levante, se posicione. E o texto diz que quando Jeremias chega lá, a obra já está acontecendo. Porque quando eu e você se levanta, se posiciona, as coisas começam a andar. É Deus dizendo: eu só preciso que você se posicione. Porque depois que você se posicionar, você vai começar a ver aquela empresa caminhar. Você vai começar a ver aqueles números subir. Você vai começar a ver eu abençoar a tua família. Você vai começar a ver eu resgatar os teus filhos, a tua família, a tua casa. E é tão lindo quando a gente obedece a Deus, irmãos, que depois que Noé recebe as instruções, recebe o que Deus tinha mandado ele fazer, que ele faz, Deus olha para ele e diz: Noé, boa foi a obra, entra tu e a tua família na arca. Porque o que Deus vai fazer na sua vida não é só para você, é para você e toda a sua família. O que Deus está fazendo na tua casa não é só para você, vai impactar você, vai impactar teus parentes, vai impactar toda a sua família. Deixa eu te dizer uma coisa, eu passo o microfone agora. Não perca a visão da glória de Deus. Eu estou pregando isso aqui, eu preciso viver isso. Essa mensagem tem me mastigado, irmão. A gente precisa separar um tempo para Deus, um culto para Deus, um momento com Deus. A gente tem momento para tantas coisas, para assistir coisas, para ir no shopping, para ir ali, e muitas das vezes não temos tempo para Ele. Só que para Estevão, ver os céus abertos não foi de qualquer forma. Para Estevão ver os céus abertos, o Pai de pé
houve uma preparação. E deixa eu te dizer uma coisa: não é tempo de ministério, é a forma que você vive diante da presença dele. Alguém pode ter 10, 15, 30 anos na igreja, se não viver intensamente o evangelho, fica aí. Só que o texto relata a história de Estevão, mas não fala o tempo que ele tinha, só fala o quanto ele vivenciou a chamada. Ele vivenciou tão intensamente, ele pregou tão a verdade, quanto alguém dizia: para de pregar, senão você morre. Só que ele dizia: não, vou continuar pregando. Ele vivenciou tão de uma forma poderosa o evangelho, e o céu se abriu para ele. Hoje é noite de céus abertos para nossa casa. Vamos para casa hoje com os céus abertos. O céu está aberto aqui na Catedral dos Milagres. O céu está aberto para a tua família. Pode pedir agora, pode pedir para ele, que o céu está aberto. O Pai está de pé. O Pai está dizendo para você: filha, fala comigo. Filho, fala comigo. Tem alguém que recebe esta palavra aqui? Fique de pé, por favor. Pode vir, meu pastor. O céu está aberto para você. Nada pode impedir o que Deus tem para derramar na sua família. Nada pode impedir o que Deus quer fazer no teu trabalho. Nada pode impedir o que Deus quer fazer no teu casamento. Deus está dizendo: o céu está aberto na Catedral dos Milagres. Tem alguém que crê nesse negócio aqui? Eu estou sentindo ele aqui, eu estou sentindo. Orabacalabaraceia. O céu está aberto aqui. Deus está dizendo: o acesso está livre para a catedral. Hoje é a noite que Deus rasgou o céu. Hoje é a noite que Deus marcou o encontro com você. Está dizendo: o céu está aberto. O céu está aberto. Que se abra o céu, o teu reino vem.